A infância e adolescência de Jesus, uma análise histórica e teológica. Os evangelhos canônicos Mateus, Marcos, Lucas e João fornecem informações limitadas sobre a infância de Jesus. Embora os evangelhos detalhem o ministério público de Jesus, sua infância e adolescência recebem atenção relativamente menor. Apesar da escassez de informações, este artigo se propõe a realizar uma análise profunda e detalhada desses anos formativos, combinando os relatos bíblicos com o contexto histórico e cultural da época, buscando uma compreensão mais completa do desenvolvimento humano e espiritual de Jesus. Fontes e metodologia. A pesquisa se baseia em uma análise crítica dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com foco nos relatos. Sobre a infância e adolescência de Jesus, obras de historiadores e teólogos renomados como Ed Parrish Sanders, John Mayer e Raymond Brown foram consultadas para aprofundar a análise e contextualização histórica. Além disso, foram consideradas fontes históricas e arqueológicas sobre a Palestina do século I, a fim de reconstruir o ambiente social, cultural e religioso em que Jesus cresceu, embora existam outros textos como os evangelhos apócrifos que abordam a infância de Jesus. Estes não são considerados canônicos e, portanto, não serão o foco principal desta análise. O nascimento e os primeiros anos. Os evangelhos de Mateus e Lucas fornecem os relatos mais detalhados sobre o nascimento de Jesus. Ambos concordam que Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes o Grande. Mateus destaca a visita dos magos do Oriente, guiados por uma estrela, enquanto Lucas narra o anúncio do anjo Gabriel a Maria e o nascimento de Jesus em uma manjedoura. A fuga para o Egito. A fuga para o Egito, narrada por Mateus, ilustra os perigos enfrentados pela Sagrada Família. Herodes, temendo a profecia sobre o nascimento do rei dos judeus, ordena a matança de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Após a morte de Herodes, a família retorna a Nazaré, na Galileia. Essa experiência de exílio e retorno pode ter tido um impacto profundo na formação de Jesus, expondo-o desde cedo à diversidade cultural e à realidade da perseguição. É possível que essa vivência tenha contribuído para sua compaixão pelos marginalizados e sua compreensão da fragilidade da vida humana. A vida em Nazaré. Os evangelhos oferecem poucas informações sobre a vida de Jesus em Nazaré. Sabemos que ele cresceu em uma família humilde, provavelmente trabalhando como carpinteiro ao lado de seu pai José. Lucas 2, versículo 52 descreve seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É provável que Jesus tenha vivenciado as experiências típicas de um menino judeu em Nazaré, como ajudar nas tarefas domésticas, brincar com outras crianças e aprender os costumes e tradições de seu povo, família e comunidade. Dentro da estrutura familiar judaica, Jesus teria sido criado com ênfase na obediência aos pais, no estudo das Escrituras e na observância das leis religiosas. A vida em comunidade também teria exercido forte influência sobre sua formação. Nazaré era uma pequena vila na Galileia onde as relações interpessoais eram próximas e a tradição oral desempenhava papel fundamental na transmissão do conhecimento e dos valores culturais. Educação e sinagoga. A educação de Jesus teria seguido os costumes judaicos da época. Ele teria aprendido a ler e escrever em hebraico estudado as escrituras na sinagoga local e participado das festas religiosas em Jerusalém. A sinagoga não era apenas um local de ensino, mas também um centro da vida social e religiosa da comunidade. Era ali que Jesus entrava em contato com as Escrituras, aprendia sobre a história de seu povo e desenvolvia sua fé.
e seu senso de identidade judaica. Contexto histórico e social. É fundamental contextualizar a infância e adolescência de Jesus dentro do panorama sociopolítico da Palestina do século I, que vivia sob o domínio do Império Romano. A ocupação romana gerava tensões e conflitos com a imposição de impostos e leis que muitas vezes se chocavam com os costumes e crenças judaicas. A presença da cultura helenística também exercia influência sobre a sociedade palestina, promovendo a difusão da língua grega e de valores filosóficos e religiosos. Estrangeiros, em meio a esse contexto complexo, surgiam movimentos de resistência judaica que buscavam a libertação do domínio romano e a restauração da independência política e religiosa de Israel. É provável que Jesus tenha crescido em meio a essas tensões e debates, o que pode ter influenciado sua visão de mundo e sua mensagem de justiça e libertação. Jesus no templo aos 12 anos. O único evento da adolescência de Jesus narrado nos evangelhos é sua visita ao templo em Jerusalém aos 12 anos. Lucas 2. Versículos 41 ao 52 descreve como Jesus, separado de seus pais durante a festa da Páscoa, foi encontrado no templo. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, sua resposta aos pais que o procuravam angustiados revela sua consciência de sua missão divina. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Este episódio demonstra a precocidade intelectual e espiritual de Jesus, sua profunda conexão com Deus e seu compromisso com a vontade divina é um prenúncio de seu futuro ministério público e de sua identidade como filho de Deus. A afirmação, não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Revela não apenas a consciência de sua missão divina, mas também a compreensão de sua filiação divina e sua submissão à vontade do Pai. Conclusões e reflexões. A infância e adolescência de Jesus, embora pouco documentadas, foram essenciais para sua formação humana e espiritual. Crescendo em Nazaré, imerso na cultura e tradição judaicas, Jesus desenvolveu uma profunda compreensão das Escrituras, da vontade de Deus. O episódio no templo, aos 12 anos, revela sua consciência de sua missão divina e seu compromisso com o plano de Deus. A análise histórica e teológica da infância e adolescência de Jesus nos permite vislumbrar o desenvolvimento do homem que mudaria o curso da história, compreender suas raízes, sua educação e suas experiências. Nos primeiros anos de vida é fundamental para uma apreciação mais completa de sua mensagem e de seu impacto no mundo. O nome Jesus, Yeshua, em hebraico, significa Deus salva, o que já prenuncia sua missão de salvação da humanidade. A visita ao templo aos 12 anos pode ser interpretada como um símbolo de sua dedicação ao Pai e de sua preparação para o ministério que o aguardava. A pesquisa sobre a infância e a adolescência de Jesus levanta questões importantes sobre a formação da identidade, influência do contexto social e cultural no desenvolvimento humano e a relação entre fé e razão. Estudos futuros poderiam se aprofundar na análise dos evangelhos apócrifos, comparando seus relatos com os evangelhos canônicos e explorando as diferentes perspectivas sobre a infância de Jesus. Também seria interessante investigar a influência da cultura helenística na Galileia do século I e como essa influência pode ter impactado a formação de Jesus. Convidamos os leitores a refletir sobre a importância da infância na formação da identidade e dos valores humanos. Como a história de Jesus pode nos inspirar a buscar um relacionamento mais profundo com o divino e a viver de acordo com a vontade de Deus